Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. 3 dias haviam se passado desde o caos nos laboratórios Zenith, mas as memórias ainda dançavam na mente de Maru como espectros inquietos. O vento cortante de Citrek soprava com uma intensidade quase cruel pelas vielas escuras, carregando cheiro acre de ferrugem e ozônio. Nero caminhava à frente, seu corpo Astra exibindo apenas arranhões superficiais, enquanto Maru lutava para manter o ritmo, cada passo provocando uma dor aguda nas costelas quebradas e no ombro ferido. Você está bem? Perguntou Nero, sua voz baixa, mas carregada de preocupação e sem olhar para trás. Se você perguntar mais uma vez, eu quebro seu nariz perfeito. Maru respondeu, com uma nota de humor forçado, mas havia algo mais em sua voz, cansaço, e talvez um vestígio de medo. Maru forçou um sorriso fraco. Nero não respondeu. Ele sabia que não havia nada a dizer que pudesse aliviar aquela realidade. O céu sobre Citrek parecia mais escuro do que o habitual, um abismo sem promessas. A neve caía em espirais preguiçosas, manchada de cinzas que flutuavam como espectros no ar. Ele sabia demais, murmurou Maru, quebrando o silêncio. A lembrança das palavras frias do Dr. Copoita ainda ecoava em sua mente, como um presságio sombrio. Sobre você, sobre os Jaegers, sobre tudo. Nero caminhava ao lado dela, a expressão estoica, mas os punhos cerrados revelavam a tempestade interna que rugia sob a superfície. Ele não respondeu de imediato, o olhar perdido no horizonte manchado pelas luzes neon da cidade. Não confio nele, respondeu finalmente, a voz baixa e contida. Mas não posso ignorar o que ele disse. Se existe um arquivo, um registro que pode explicar o que está acontecendo, preciso vê-lo. Maru parou abruptamente, obrigando Nero a fazer o mesmo. Seus olhos cor-de-mel o encararam com uma intensidade que fez Nero desviar o olhar por um instante. E se isso for uma armadilha? Perguntou ela, cruzando os braços. Você sabe que estão nos observando. Desde que saímos daquele laboratório, tenho a sensação de que estamos sendo seguidos. Nero soltou um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos desordenados. Eu sei, Maru. Mas não podemos continuar sem respostas. Não depois do que vimos. Respostas? E o que você vai fazer com elas? Retrucou ela, a voz subindo levemente. Você vai descobrir quem você é e depois o quê? Vai simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ou vai se destruir no processo? Ele a encarou, a raiva misturada com frustração brilhando em seus olhos. Talvez eu precise me destruir para entender quem eu sou, Maru. Ele deu um passo em direção a ela, a voz reverberando com emoção contida. Você não entende o que é viver sem saber se as suas memórias são reais. Se você é real. Maru o encarou, surpresa pela intensidade das palavras. Mas, ao invés de recuar, ela suavizou o tom, embora seus olhos ainda mantivessem o mesmo brilho determinado. Eu entendo mais do que você imagina, disse ela, a voz agora calma, mas firme. E é exatamente por isso que estou dizendo que você precisa ser cuidadoso. Essa obsessão por respostas pode te levar a lugares que você não está preparado para enfrentar. Antes que Nero pudesse responder, o som de um drone cortou o ar, suas luzes vermelhas os iluminando momentaneamente. Os dois se abaixaram instintivamente, os olhos varrendo o ambiente em busca de perigo iminente. O drone passou, desaparecendo entre os arranha-céus, mas a tensão permaneceu. Eles estão perto, murmurou Nero, levantando-se e ajustando o casaco. Precisamos nos mover. Maru concordou com o aceno, mas antes de seguir em frente, ela segurou o braço dele, obrigando-o a olhá-la nos olhos. Prometa que, se isso der errado, você vai recuar. Que não vai sacrificar tudo por uma ideia de quem você acha que deveria ser. Nero hesitou, mas finalmente assentiu. Eu prometo. Mas não vou desistir sem lutar. Ela soltou o braço dele, relutante, e os dois retomaram o caminho. O destino era o centro de dados subterrâneo de Citrek, um lugar que não constava em nenhum mapa oficial, mas que Maru havia descoberto através de seus contatos. Se houvesse algum registro sobre Nero,
estaria lá. O bar clandestino escondia-se no subsolo de um edifício que já havia conhecido dias melhores. Luzes neon trêmulas piscavam como olhos cansados, lançando reflexos distorcidos nas poças de água que se acumulavam nas frestas do concreto. O ar era espesso, um misto de fumaça, suor e segredos, o tipo de lugar onde verdades se escondem em sussurros e mentiras andam de mãos dadas com promessas. Maru entrou primeiro, uma mão no quadril, como se pudesse segurar a dor que ameaçava dominá-la. Nero a seguiu, os passos pesados ecoando como um tambor fúnebre. O informante os aguardava no canto mais escuro, um homem magro e inquieto, com olhos que saltavam de um lado para o outro como se esperassem traição em cada sombra. Vocês demoraram, disse ele, um sorriso fino cortando seu rosto. Não era um sorriso de boas-vindas, mas de alguém que sabia demais. Maru não se deu ao trabalho de responder. Sentou-se de frente para ele, o olhar duro como metal. O que você tem para nós? Perguntou, ignorando o latejar constante na lateral de seu corpo. O informante inclinou-se para a frente, os dedos tamborilando na mesa gasta. Quando ele falou, sua voz era um quase sussurro, como se temesse que as próprias palavras pudessem se voltar contra ele. Os rebeldes vão atacar a central de energia. Planejam cortar o fornecimento para os distritos altos. Derrubar as elites. O ar ao redor da mesa pareceu congelar por um momento. Maru e Nero trocaram um olhar carregado de significado. Era o tipo de notícia que tinha peso próprio, um peso que poderia esmagar qualquer um que ousasse segurá-lo. Isso vai matar milhares de inocentes nos distritos inferiores também, disse Maru, a voz trêmula com a força contida de sua raiva. O informante deu de ombros, indiferente. Revoluções têm um custo. Aquelas palavras caíram como uma pedra num lago tranquilo, enviando ondas de silêncio por toda a sala. Maru fechou os punhos, as unhas quase rompendo a pele. Nero, ao lado, mantinha-se impassível, mas seus olhos traíam um turbilhão que fervilhava por dentro. Você não está nos contando tudo, disse Nero, inclinando-se para a frente, sua voz baixa e afiada. O que você quer de verdade? O informante sorriu, um sorriso amargo que parecia carregar anos de desilusão. Ele passou a mão pelos cabelos desgrenhados antes de falar. Minha família. Eles estão presos nas masmorras das elites. Quero que os tirem de lá. Maru desviou o olhar, fixando-se no copo sujo à sua frente. O silêncio que se seguiu era quase insuportável, pesado como chumbo. E se falharmos? Perguntou ela, baixinho, como se a resposta fosse algo que não queria ouvir. Então todos perdemos, não é mesmo? Respondeu o homem, com um sorriso que parecia partir-se em 1000 pedaços. Maru sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Era como se carregasse o peso de toda Citrek. Salvar milhares de vidas ou garantir a sobrevivência de uma família inocente. Nero fechou os olhos por um instante, como se estivesse procurando algo dentro de si. Quando os abriu, havia uma firmeza ali que não podia ser negada. Vamos tirá-los de lá, disse ele, com firmeza. Mas você tem que cumprir sua parte. O informante inclinou a cabeça em um gesto quase reverente. Temos um acordo, então. Do lado de fora, Citrek parecia respirar com dificuldade. O zunido incessante das sirenes misturava-se ao som distante de explosões e o murmúrio frenético das multidões. O vento soprava frio, carregando o cheiro de fumaça e metal queimado. A cidade não era apenas um lugar, era uma entidade viva, faminta, que devorava sonhos e cuspia desespero. Maru parou sob a luz fria de um poste enferrujado, cruzando os braços como se pudesse impedir que tudo ao seu redor a despedaçasse. Nero andava de um lado para o outro, o rosto sombreado pela escuridão. Havia algo nele que parecia prestes a explodir, uma mistura de raiva, culpa e uma determinação feroz. Nós não podemos simplesmente nos jogar numa prisão de segurança máxima por causa de uma promessa vazia, disse Maru, a exasperação transbordando em cada palavra. Nero parou abruptamente, virando-se para encarar a parceira. Seus olhos, castanhos quase dourados sob a luz artificial, estavam fervendo com algo que ela não podia nomear. E se ele estiver certo? Rebateu, a voz baixa, quase um sussurro. E se isso for nossa única chance de impedir algo muito pior? Maru fechou os olhos, sentindo o peso invisível que ameaçava esmagá-la. Ela sabia que Nero não estava errado, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Não havia escolha certa, apenas escolhas com consequências diferentes. Não existem garantias aqui, Nero, murmurou, abrindo os olhos. Se falharmos, pessoas vão morrer. Se agirmos, outras pessoas ainda podem morrer.
Você entende isso? O silêncio entre eles era denso, quase tátil. Ao longe, as luzes púrpuras da cidade refletiam-se nas janelas sujas, criando sombras que dançavam como espectros. Citrak não era gentil com aqueles que ousavam desafiar seu jogo cruel. Eu entendo, disse Nero, finalmente, a voz trêmula, mas firme. Mas se vamos morrer de qualquer jeito, que seja por algo que vale a pena. Que seja porque tentamos. Maru desviou o olhar para o horizonte. Erion ao longe parecia infinita, uma selva de concreto e desesperança. Cada arranha-céu era uma torre de dominação, cada rua um labirinto sem saída. Mas, naquele momento, ela encontrou algo dentro de si, uma fagulha, pequena e frágil, mas suficiente para mantê-la em pé. Então faremos isso do nosso jeito, disse ela, com uma determinação cortante. A decisão foi tomada após horas de debate acalorado. Maru, ferida e incapaz de se infiltrar, relutava em deixar Nero partir sozinho, mas ambos sabiam que não havia outra escolha. Lucy, uma figura bem conectada no submundo de Citrak, forneceu os detalhes de um plano audacioso e perigoso para infiltrar-se na prisão particular da Zenith. Era ali que a família do informante estava presa, uma mulher e 2 crianças, obrigadas a pagar com seus corpos o preço de um contrato que não conseguiram honrar. Naquela noite, Nero caminhou pela neblina fria da cidade em direção à prisão. O prédio destacava-se como um colosso de metal e vidro, protegido por cercas eletrificadas e drones que patrulhavam incessantemente. Sob o disfarce de um operário terceirizado, ele conseguiu passar pela entrada principal, memorizando cada detalhe do ambiente enquanto seus olhos procuravam rotas de fuga. A estrutura interna da Zenith era quase opressiva em sua perfeição funcional. Paredes cinzentas, pisos imaculadamente limpos e corredores iluminados por uma luz branca e fria que parecia nunca permitir sombras, um contraste cruel com as celas escuras e silenciosas onde os prisioneiros eram mantidos. Cada passo de Nero reverberava no chão de metal, uma lembrança constante do perigo que o cercava. Finalmente, ele chegou à ala de detenção. As portas de cada cela eram reforçadas com vidro temperado, permitindo uma visão parcial do interior. Na cela 14B, encontrou a família que buscava, uma mulher de cabelos curtos e olhos fundos, segurando firmemente a mão de 2 crianças, um menino e uma menina. Seus rostos estavam marcados pelo medo e pelo cansaço, mas ainda havia uma centelha de esperança em seus olhares. Nero se aproximou e abaixou-se para ficar na altura das crianças. A menina, que não tinha mais de 6 anos, agarrou-se à mãe com força. Vocês estão seguras agora, disse Nero, a voz baixa e firme. Vou tirá-los daqui. Vocês têm que confiar em mim. A mulher assentiu lentamente, enquanto as crianças olhavam para ele com olhos arregalados. Nero digitou o código que Lucy havia providenciado, e a porta da cela abriu-se com um estalo baixo. Ele entregou uma pequena faca à mulher. Se algo acontecer comigo, use isso para se proteger. Prometo que vou levar vocês para um lugar seguro. Enquanto caminhavam pelos corredores estreitos, Nero manteve-se à frente, os sentidos alertas para qualquer sinal de perigo. Mas mesmo com todo cuidado, o inesperado aconteceu. Um guarda surgiu silenciosamente de uma porta lateral, a lâmina de sua faca brilhando sob a luz fria. O ataque foi rápido e preciso, mas o escudo corporal do corpo Astra de Nero ativou-se instantaneamente, repelindo o golpe inicial. A barreira invisível brilhou por um instante, emitindo um leve zumbido, mas o atacante, experiente, ajustou a velocidade do movimento. Com deliberada lentidão, a lâmina começou a atravessar o escudo, aproximando-se do corpo de Nero. A adrenalina correu como um relâmpago por suas veias. Ele agarrou o pulso do guarda antes que a faca pudesse perfurá-lo completamente. A luta foi curta, mas feroz. Nero usou a própria inércia do inimigo contra ele, torcendo o pulso e empurrando contra a parede com um golpe seco. O guarda caiu silenciosamente, inconsciente, e Nero ajustou o escudo para se preparar para novos ataques. Rápido, sussurrou a mulher. Estamos ficando sem tempo. Continuaram pelos corredores, cada passo ecoando como um tamborim na mente de Nero. Ele sabia que não podiam demorar. O sistema de segurança logo perceberia a ausência do guarda. O resgate não passou despercebido. Nero, com os instintos em alerta e os olhos incessantemente avaliando cada rota de fuga, liderava a pequena família através dos corredores claustrofóbicos do centro de detenção. A mulher, com as 2 crianças em seus braços, mal conseguia esconder o pânico, mas seguia silenciosa. O som de botas militares ecoava ao longe, aproximando-se rapidamente. Cada passo parecia uma batida do coração da prisão, pulsante e ameaçador.
Ao alcançarem a saída lateral, pensaram ter escapado, mas um grupo de seguranças adicionais surgiu. As luzes vermelhas dos drones patrulheiros iluminaram a rua, expondo-os. Nero não perdeu tempo. Puxou sua arma com fluidez, usando o escudo corporal Astra para cobrir a família. Atrás de mim, ordenou ele, a voz cortando o caos como uma lâmina. O primeiro tiro rompeu o silêncio, seguido por uma tempestade de disparos. Nero movia-se como uma sombra, aproveitando cada canto, cada obstáculo, para proteger os alvos que havia jurado salvar. A estratégia dos seguranças era clara: desestabilizá-lo e cercá-lo. Mas Nero conhecia esse jogo melhor do que eles. Atrás dele, a mulher abraçava as crianças com força, tentando abafar os soluços que ameaçavam traí-los. Em um movimento calculado, Nero derrubou 2 guardas e sinalizou para que seguissem pela viela mais próxima. As vielas escuras de Sea Trek eram um labirinto traiçoeiro, mas também ofereciam oportunidades para escapar. Nero usou cada beco, cada esquina sombria, para despistar os perseguidores. O zunido dos drones ainda os rondava, mas, aos poucos, o som dos passos atrás deles foi se dissipando. Finalmente, encontraram abrigo em um esconderijo subterrâneo que Lucy havia providenciado. Era um espaço apertado, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que balançava no teto. A mulher desabou em um canto, puxando as crianças para junto de si. Nero, exausto, encostou-se na parede, a mão pressionando o ferimento em seu braço. Você está sangrando, disse a mulher, a voz trêmula. Nero apenas balançou a cabeça, ofegante. Ele sabia que não podiam ficar ali por muito tempo. Mais tarde naquela noite, Nero encontrou-se novamente com o informante. O homem os aguardava em um mercado clandestino, disfarçado entre os transeuntes. A multidão ao redor era um mosaico de figuras anônimas, cada uma carregando seu próprio peso. Quando finalmente se encararam, o informante soltou um suspiro que parecia carregar anos de tensão. Vocês fizeram sua parte. Agora, espero que consigam impedir o que está vindo, disse ele, entregando um dispositivo com os detalhes prometidos. Seus olhos estavam sombrios, mas havia uma centelha de gratidão. Nero apenas assentiu, sem palavras. Enquanto o homem se perdia na multidão, carregando o peso de sua própria sobrevivência, Nero sentiu uma mão em seu ombro. Era Maru, que havia insistido em esperar por ele do lado de fora, apesar de suas feridas. Ela olhou para ele com uma mistura de alívio e preocupação. Foi a escolha certa? Perguntou, a voz quase um sussurro, como se temesse a resposta. Nero não respondeu de imediato. Seus olhos se voltaram para o horizonte da cidade, onde as luzes das elites brilhavam como estrelas artificiais, enquanto os distritos inferiores permaneciam mergulhados em trevas. A dicotomia de Sea Trek nunca fora tão evidente. Ele sentia o peso da decisão não apenas em seus ombros, mas em sua alma. Não sei, disse ele, finalmente. Sua voz era baixa, quase engolida pelos sons da cidade. Mas agora temos uma chance. Maru ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Ao longe, o som das sirenes continuava, um lembrete constante de que o jogo nunca parava. Mas, naquele momento, sob as luzes artificiais de Sea Trek, eles permitiram-se acreditar que, talvez, ainda houvesse algo pelo que lutar. A cidade estava mergulhada em um silêncio inquietante, coberta pelo manto cinzento do amanhecer. Nero e Maru estavam reunidos em uma sala improvisada, cercados pelo caos organizado de mapas e documentos espalhados sobre uma mesa de metal enferrujada. Maru estava curvada sobre o mapa, o dedo indicador traçando linhas de conexão entre pontos críticos. Havia um brilho em seus olhos, não de esperança, mas de determinação. A central de energia dominava o centro do diagrama, um lembrete constante de que eles estavam no limiar de algo muito maior do que ambos. A central de energia é o coração da cidade, disse ela, a voz firme, mas com uma nota de exaustão. Eles sabem que destruí-la não vai apenas afetar as elites. Vai mergulhar todo o distrito inferior no caos. Nero, sentado na beira de uma cadeira instável, apenas assentiu. Seus olhos estavam fixos em um ponto indeterminado do mapa, mas sua mente vagava em outro lugar. As memórias do resgate ainda o assombravam, os rostos aterrorizados da mulher e das crianças, o sangue nas suas mãos, e as palavras frias e calculadas do Dr. Copoit ecoando como um fantasma em sua consciência. E aquela fotografia antiga. Uma peça deslocada em um quebra-cabeça que ele não sabia como montar. Maru percebeu sua distração. Deixou o marcador cair sobre o mapa e cruzou os braços, inclinando-se contra a parede de concreto manchada. Há algo que você não está me contando,
disse ela, as palavras saindo devagar, como se testassem o peso da verdade. Se estamos nisso juntos, preciso saber no que você está pensando. Ele demorou a responder, os ombros tensionando sob o peso invisível de um segredo. Por fim, suspirou, o som carregado de hesitação. Eu acho que já fiz parte disso antes, admitiu, a voz baixa, quase um sussurro. De alguma forma, estou conectado a tudo isso. Os rebeldes, os experimentos, e talvez até mesmo os ataques. Maru permaneceu em silêncio, mas não de surpresa. Seus olhos fixaram-se em Nero, analisando suas palavras com a precisão de um cirurgião. Havia algo ali, algo que ela já desconfiava, mas que agora tomava forma. Isso explica muita coisa, disse ela, enfim, a voz carregada de algo entre alívio e apreensão. O corpo Astra, as suas habilidades que vão além das habilidades de um detetive, a forma como você se move, como se soubesse exatamente onde estar a cada momento. Você acha que fizeram alguma coisa com você? Nero levantou o olhar para ela, seus olhos encontrando os dela. Havia uma vulnerabilidade ali que ele raramente deixava à mostra. Eu não sei, respondeu, honestamente. Mas tem algo dentro de mim, algo que não consigo ignorar. E quanto mais eu vejo, mais parece que minha própria vida foi manipulada, como se eu fosse apenas mais uma peça nesse tabuleiro. Maru observou atentamente. Então precisamos descobrir quem você é de verdade, disse Maru, segurando a fotografia como se ela contivesse todas as respostas. Porque, se você estiver certo, isso muda tudo. Nós não estamos apenas caçando um serial killer que está lutando contra as elites ou protegendo os distritos. Estamos desafiando algo muito maior. O silêncio voltou à sala, mas dessa vez não era de desconforto. Era o tipo de silêncio que antecede uma resolução. Nero se levantou, a cadeira rangendo sob seu peso. Ele pegou o mapa da mesa e o estendeu para Maru. Então, por onde começamos? Ela sorriu de leve, um sorriso que carregava tanto cansaço quanto esperança. Pelo fim. Vamos desmontar o plano deles antes que eles desmontem tudo o que resta dessa cidade. Lá fora, o sol finalmente atravessava a densa camada de nuvens, lançando raios pálidos sobre a cidade. Mas o brilho parecia distante, quase inalcançável. Dentro da sala, porém, duas figuras se erguiam contra a escuridão crescente, preparadas para enfrentar os segredos que a luz do dia insistia em esconder. A porta do quarto se fechou com um rangido baixo, abafando o som das ruas molhadas de Citrek. Nero permaneceu ali por um instante, encostado na madeira envelhecida, sentindo o peso da noite repousar sobre seus ombros. O refúgio de Citrek, com sua decoração decadente e o cheiro persistente de mofo, era um lugar onde memórias iam para morrer. Ou, no caso de Nero, para se reconstruírem. Ele jogou o casaco sobre a cadeira torta próxima à janela e deixou-se cair na cama, o colchão emitindo um protesto áspero. O cansaço em seu corpo era apenas um reflexo do caos que reinava em sua mente. Ele fechou os olhos por um instante, mas as sombras por trás de suas pálpebras pareciam mais vivas do que nunca. Foi o som de um suspiro que o fez abrir os olhos abruptamente. Não era um som que vinha da rua, nem um eco perdido do corredor. Era perto. Dentro do quarto. Finalmente, a sós novamente. A voz era inconfundível, cortante, sedutora, carregada de uma intimidade que Nero não queria reconhecer. Ele se sentou de imediato, os olhos fixando-se na figura que agora ocupava o canto mais escuro do quarto. Alice. Ela estava sentada na poltrona ao lado da janela, uma perna cruzada sobre a outra, o casaco verde-oliva que lhe lembrava tão bem envolvendo seu corpo como uma armadura. Os cabelos prateados brilhavam sob a luz fraca da lâmpada do teto, e seus olhos verdes estavam fixos nele, avaliando, esperando. Você sempre foi assim, Nero, disse ela, inclinando-se levemente para a frente. Tão previsível em sua necessidade de se afundar em lugares como este. Como se o peso da decadência ao seu redor pudesse aliviar o caos dentro de você. Nero passou as mãos pelo rosto, tentando afastar o que via. Mas ela não desapareceu. Você não é real, murmurou, sua voz áspera com a tentativa de se convencer. Oh, mas eu sou. Alice sorriu, um sorriso que parecia cortar a alma. Sou mais real do que você gostaria de admitir. Porque eu sou você, Nero. Ou, pelo menos, a parte de você que não consegue enfrentar. Ele levantou-se, caminhando até a janela e desviando o olhar dela. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam, indiferentes ao tormento que acontecia dentro daquele quarto. O que você quer de mim? Perguntou, sem se virar. A pergunta não é o que eu quero.
É o que você quer, Nero. Ela levantou-se, os saltos baixos de suas botas ecoando suavemente no chão de madeira enquanto se aproximava. Você quer saber quem você é, não quer? Quer saber por que suas memórias são um quebra-cabeça de sombras e dor. Quer saber por que, mesmo quando tenta fazer o certo, parece estar sempre correndo em círculos. Ele se virou para encarar Alice, a raiva fervendo sob sua pele. Eu estou tentando. Estou tentando entender. Mas você não ajuda. Você nunca ajuda. Ela riu, um som baixo e cortante. Eu não estou aqui para facilitar as coisas. Estou aqui para te lembrar do que você não pode esquecer. O sangue. A culpa. As escolhas que você fez e que continua fingindo que foram impostas a você. Nero deu um passo em sua direção, os punhos cerrados. E o que você sugere? Que eu desista? Que aceite que sou um fracasso? Alice não recuou. Em vez disso, inclinou a cabeça levemente, os olhos verdes brilhando como chamas. Não. Eu sugiro que você encare a verdade. Que você aceite que não é o herói desta história. Que, talvez, você seja a arma que outros usaram para seus próprios fins. As palavras dela perfuraram Nero como lanças, cada uma carregada de uma verdade que ele não queria admitir. Ele se virou novamente para a janela, respirando profundamente, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Por que você não me deixa em paz? Sua voz era quase um sussurro. Por que você não me deixa? Eu sou a voz que você tenta silenciar, mas que nunca vai embora. Sou o reflexo que você evita no espelho. Ela pausou, aproximando-se mais uma vez. E sabe por quê? Porque, no fundo, você sabe que precisa de mim. Sem mim, você está perdido. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de suas palavras. Alice estava certa. Havia uma parte dele que sabia que ela era tanto sua maldição quanto sua única ancoragem. Quando abriu os olhos novamente, ela não estava mais ali. O quarto estava vazio, exceto pelo eco de suas palavras, que continuavam a ressoar em sua mente. Nero deixou-se cair na cama novamente, os olhos fixos no teto manchado. Ele sabia que a batalha não estava apenas nas ruas de Sitrek. Estava dentro dele. E, como sempre, Alice estaria esperando, pronta para lembrá-lo de que, não importa quão longe ele fosse, nunca poderia escapar de si mesmo. O som rítmico do teclado ecoava na sala escura. O brilho azulado da tela era a única fonte de luz, refletindo no rosto de Maru enquanto ela se inclinava para frente, os olhos fixos na cascata de dados que preenchia o monitor. Ao seu lado, uma xícara de café esfriava lentamente, esquecida, e uma rosquinha mordida repousava em um prato de porcelana lascado. Finalmente, o som de um bip indicou o fim da verificação de segurança. A pasta marcada como classificado se abriu, revelando seu conteúdo. Maru prendeu a respiração, seus dedos pairando sobre o teclado enquanto os olhos percorriam as linhas de texto e as imagens que surgiam na tela. Era muito mais do que ela esperava. Fotografias desbotadas mostravam grupos de soldados, reunidos em florestas densas ou cidades devastadas. Transcrições detalhavam operações clandestinas, negociações com figuras do submundo que nem mesmo Sitrek ousava nomear. Havia croquis de engenhocas futuristas, desenhados com a precisão obsessiva de um visionário, algo entre os projetos de Leonardo da Vinci e um pesadelo tecnológico. E então, algo ainda mais perturbador, relatórios sobre uma inteligência artificial proibida, supostamente a chave para a transferência de consciência. A simples existência daquele arquivo era um crime contra todas as leis conhecidas. Maru se ajeitou na cadeira, sentindo uma mistura de incredulidade e desconforto. Pegou a rosquinha, mordendo distraidamente enquanto processava o que via. Você era parte de uma facção rebelde, Nero? Murmurou, mastigando com lentidão. Você parece uma cebola com tantas camadas. Ela clicou em um dos vídeos, e a tela se encheu de imagens granuladas. Era uma reunião, filmada em segredo. Ao fundo, podia-se ouvir o som abafado de vozes discutindo. A resolução era baixa, mas algo chamou sua atenção, uma figura familiar sentada em um canto, parcialmente encoberta pelas sombras. Nero. Mais jovem, com o rosto menos marcado pelas batalhas, mas inconfundivelmente ele. Maru pausou o vídeo, aproximando-se mais da tela como se pudesse atravessá-la. Cada nova descoberta era como uma nova peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava montando. Você não era apenas um detetive, Nero. A voz dela carregava um tom de acusação, mas também algo mais. Curiosidade. Empatia. Confusão. Ela abriu outro arquivo, desta vez um conjunto de relatórios médicos.
Os documentos eram detalhados, quase obsessivos, descrevendo as alterações feitas em corpos humanos para transformá-los em algo mais. Corpus astra era o termo utilizado repetidamente. Maru sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada palavra parecia gritar a verdade que Nero nunca dissera em voz alta. Pegou a xícara de café e deu um gole, fazendo uma careta ao perceber que o líquido estava frio. Jogou-se para trás na cadeira, os olhos ainda fixos na tela. Tudo aquilo fazia sentido, mas também não fazia. Quanto mais ela tentava organizar as informações, mais confusa ficava. Era como se as peças se recusassem a se encaixar. Maru pegou o comunicador ao lado do teclado. Digitou o código de Nero e esperou. O som de chamada ecoou no pequeno aparelho, mas ele não atendeu. Tentou novamente. Nada. Droga, Nero, onde você está? Murmurou, frustrada, jogando o comunicador de volta na mesa. Ela se levantou e começou a andar pela sala, os braços cruzados e o olhar fixo no chão. Maru estava completamente imersa na tela, os olhos fixos enquanto o vídeo se desenrolava diante dela. O rosto borrado de um homem desconhecido era uma escolha deliberada, como se quisessem apagar não apenas sua identidade, mas sua humanidade. Do outro lado, a figura imponente de Victor Lark dominava a cena. Ele estava perfeitamente à vontade, o sorriso frio de um homem acostumado a negociar com a vida e a morte. O áudio estava limpo, cada palavra reverberando como um golpe. Você pode salvar sua família, mas vai custar caro. Vamos apagar sua existência, transferir sua consciência para um novo corpo e você trabalhará para nós. Aceite, e eles viverão. Recuse, e todos morrem. O homem no vídeo hesitou apenas por um momento antes de assentir. Sua resposta foi quase inaudível, mas o impacto era inegável. Ele aceitou. O destino de sua família foi selado à custa de sua própria identidade. Maru parou o vídeo, o cursor pairando sobre o botão de reprodução como se quisesse voltar e assistir novamente, mas não tinha forças para isso. Ela sentiu um peso esmagador em seu peito, uma mistura de raiva e confusão que ameaçava sufocá-la. Que merda está acontecendo aqui? Sussurrou, sua voz trêmula. Ela levou uma mão ao rosto, tentando processar as implicações do que acabará de ver. O nome Victor Lark não era desconhecido. Ele estava em todos os relatórios confidenciais que havia conseguido acessar, um dos financiadores originais do controverso programa de transferência de consciência. Mas o que mais a perturbava era a clara ligação entre Lark, o programa, e o corpo militar de Nero. As peças finalmente estavam se encaixando, formando um quadro sombrio e devastador. Maru deu um gole no café frio que estava sobre a mesa, tentando organizar os pensamentos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, encarando a tela como se pudesse arrancar mais respostas das imagens congeladas. Finalmente, inclinou-se para trás na cadeira, exalando um suspiro pesado. Ele fez isso para salvar sua família? Perguntou a si mesma, quase incrédula. A ideia daquele homem, ou quem quer que ele fosse antes, sacrificar sua identidade por sua equipe era ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. As palavras pairaram no ar, sem resposta. Maru sabia que essa pergunta não era algo que ela pudesse responder sozinha. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa era clara: não importava o quão dolorosa fosse a verdade, eles poderiam usá-la. Se a Zenith pensava que podia manipular Nero e apagar sua história, estavam muito enganados. A verdade agora era uma arma, e Maru estava determinada a empunhá-la. Ela abriu o comunicador novamente, mais uma vez tentando contato com Nero. Quando o aparelho emitiu apenas o som de chamada sem resposta, a frustração finalmente explodiu. Droga, Nero. Atende logo! Gritou, batendo o punho contra a mesa. Respirou fundo, tentando se acalmar. Não podia se dar ao luxo de perder o controle agora. Havia muito em jogo. Precisava pensar, precisava planejar. Pegando um bloco de notas ao lado, começou a rabiscar ideias, conexões e perguntas. Victor Lark, Zenith, transferência de consciência, Corpus Astra. Tudo estava conectado, mas como? E, mais importante, como poderiam usar isso contra Zenith? Enquanto rabiscava, uma memória antiga surgiu, algo que Nero disse em um momento de vulnerabilidade. Fiz coisas que não posso desfazer. Mas, se isso significar salvar alguém, talvez valha a pena. Na época, Maru não tinha entendido completamente o que ele queria dizer. Agora, fazia sentido. Nero carregava um fardo que ninguém mais podia ver, uma culpa que vinha de escolhas impossíveis. Maru sentiu um aperto no coração.
Não era apenas sobre expor a Zenith. Era sobre entender quem Nero realmente era e o que ele estava disposto a fazer para corrigir os erros do passado. Ela pegou o comunicador mais uma vez, mas, em vez de ligar, gravou uma mensagem. Nero, eu sei que você está tentando proteger algo. Mas preciso que você confie em mim. Achei algo que muda tudo, e você merece saber. Por favor, me liga assim que puder. Enviou a mensagem e jogou o comunicador de lado. Olhando novamente para a tela, sentiu uma mistura de medo e determinação. A verdade era brutal, mas também era libertadora. E, com essa verdade, talvez eles finalmente tivessem uma chance contra Zenith. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.